Muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você está aí nos assistindo. Pessoal, o deputado e pastor, o de Paula, né? Ele critica o Silas Malafaia. Vou colocar aqui para você ver o que ele fala do Silas Malafaia, tá certo? Veja aí. Porque a gente vai conversar agora com o deputado Otônio de Paula, que é integrante evangélica no Congresso e que vem criticando publicamente falas do pastor Silas Malafaia de que ele estaria sofrendo perseguição religiosa. Só lembrando aqui que o pastor Silas Malafaia foi citado no inquérito que iniciou Jair Bolsonaro e o filho Eduardo Bolsonaro foi alvo também de medidas na quarta-feira. Deputado, boa tarde, seja muito bem-vindo. Aqui eu Estúdio I mais uma vez. O senhor disse para a revista Veja que o Malafaia aparece mais com Bolsonaro do que com Jesus. E o senhor tem dito que ele está mentindo quando ele fala que está sendo perseguido de forma religiosa. Explica para a gente, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Sadi, e boa tarde a todos os assinantes e aos nossos amigos que estão aí com você nesse importante debate da Globo News. Bem, as minhas críticas, elas são críticas não ao pastor Silas, mas quando tenta se envolver a igreja nessa guerra política. Por exemplo, eu tive a Polícia Federal na minha casa. Eu fiquei 2 anos sem as redes sociais. O que você acha? Você acha que isso que o pastor Silas está sofrendo é uma perseguição religiosa ou é política mesmo? Qual é a sua opinião sobre isso? É muito importante que você participe. Deixa aí a sua opinião. Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. E em nenhum momento eu disse que isso era uma perseguição religiosa. Eu assumi toda essa guerra, que era uma guerra política. O ministro teve um entendimento que eu não concordo e não concordei naquela época, mas eu enfrentei tudo como cidadão e como político, como deputado federal. Depois as minhas redes sociais voltaram. Eu entendo que o pastor Silas, que se demonstra ser um homem muito corajoso, precisa encarar toda essa guerra de forma altruísta, de forma pessoal. Porque quando ele chama isso de perseguição religiosa, o que ele está dizendo é que o ministro Alexandre de Moraes, a quem nós podemos ter todas as críticas, que ele estaria agora fazendo uma perseguição contra a igreja do Senhor Jesus, contra a igreja evangélica. Não há uma perseguição contra a igreja evangélica, até porque só se o pastor Silas estivesse no inquérito da Polícia Federal, porque estava orando, porque estava evangelizando em praça pública, porque estava pregando a palavra de Deus, aí sim estaria caracterizado uma perseguição religiosa. Mas não é este o caso. Deputado, é o Otávio Guedes, prazer falar com o senhor. Deputado, todos nós somos de carne e osso, seja líder religioso, seja fiel, etc. Temos nossos momentos de intimidade em que a gente fala de uma maneira que não fala, por exemplo, não falaria dentro da igreja ou no púlpito da igreja. Mas é comum um pastor usar e abusar tanto de linguagem chula na conversa assim com o ex-presidente? Chama atenção essa linguagem para um líder religioso ou não? Eu coloquei aqui no canal, pessoal, a fala entre o Bolsonaro e o Silas Malafaia, né? O que é que você achou? Você achou que ele usou palavras de baixo calão? Comenta aí a sua opinião sobre isso, tá certo? Otávio, o que me preocupou não foram nem as palavras em si, conforme você falou, talvez dentro de um assunto privado a gente fala coisas que no público a gente não falaria. Mas o que me chamou a atenção foi o fato de, a partir do momento que essas falas no privado tornaram-se públicas, não houve da parte do pastor Silas Malafaia, repito, a quem eu minha fala aqui é muito mais como pastor há 30 anos das Assembleias de Deus do Brasil do que propriamente como deputado da Frente Parlamentar Evangélica. Foi o fato do pastor Silas, em nenhum momento, reconhecer de que houve algumas colocações em suas falas que não
são apropriadas, né? Eu vi ontem o pastor Silas falando com o seu rebanho, falando com os membros lá da sua igreja, e ele chega a dizer que quem fizer alguma crítica a ele sobre essas falas é fariseu. Na verdade, nós sempre tivemos uma recomendação bíblica sobre esse tipo de linguajar. A Bíblia chama isso de palavras torpes, né? A Bíblia chega a dizer que a nossa palavra deve ser temperada com sal. Assim como, e principalmente nós que somos líderes, pastores, nós somos convidados a sermos exemplo dos fiéis. Portanto, eu achei que o pastor Silas iria dizer, gente, olha, eu estava no meu privado, exagerei na minha fala, quero até pedir perdão aqui à igreja, até porque eu não quero que os nossos jovens tenham esse linguajar, o pastor errou, mas vocês me perdoem, porque foi num momento de muita emoção que eu estava. Não, simplesmente ele mandou cada um se meter com a sua vida e cuidar da sua vida. Aí me faz dizer aos meus colegas pastores que estão partindo em defesa do pastor Silas, podem defender o pastor Silas. Eu também sou crítico a essas ações contra o pastor Silas Malafaia, ok? Mas é importante que esses pastores tomem cuidado para não normalizar aquilo que não é normal. E não é normal, por quê? Porque se essa mesma forma de falar ela fosse capturada por um membro da igreja, esse membro seria chamado a atenção e ele seria, em alguns casos, em algumas igrejas um pouco mais tradicionais, radicais, ele sofreria alguma disciplina, não é? Então é isso. Então, essa minha crítica, gente, é apenas para proteger a igreja. Por quê? Colocaram a igreja nesse balaio de gato político, quando a igreja não é de direita e não é de esquerda. A igreja não é Bolsonaro e a igreja não é Lula. A igreja pertence ao Senhor Jesus. E nós não podemos permitir que ela seja capturada por uma ideologia política. Eu posso ter as minhas ideologias políticas, eu posso fazer as minhas críticas enquanto cidadão brasileiro, mas eu tenho que preservar a igreja, porque daqui a pouco, gente, pessoas já não querem ir mais em nossas igrejas. Por quê? Porque nós temos ativismo político, porque nós somos Bolsonaro, porque Lula é nosso inimigo. Ou seja, nós vamos acabar comprometendo o evangelho do Senhor Jesus. E tem mais, só para terminar e não tomar muito tempo. Houve várias eleições no Brasil, várias eleições, onde o PT concorreu, Lula concorreu, Dilma concorreu, e em nenhuma dessas eleições, quem votou em Lula, e eu nunca votei em Lula, tá? Nunca votei no PT, eles nunca tiveram meu voto, nunca tiveram meu voto. Né? Então, o que acontece? Mas em nenhuma dessas eleições, o evangélico, o crente que votou em Lula, foi convidado a sair da igreja. Em nenhuma dessas eleições, o crente Deputado que votou Ottoni, me perdoa lhe interromper, mas é que eu gostaria de fazer uma pergunta, encaminhar uma pergunta, exatamente sobre esse ponto que o senhor acabou de tratar em relação ao eleitorado. Primeiro, se surpreendeu em alguma medida com a divulgação desses diálogos a autoridade que Silas Malafaia parece ter sobre Jair Bolsonaro. E em que medida o eleitorado evangélico, se é que a gente pode tratar dessa forma, digamos, homogênea, organizada, se reagiu a essa relação, a revelação dessa relação. Primeiro, de uma aparente até autoridade do pastor sobre o ex-presidente, né, em que ele dá sugestões de uma forma muito enérgica, e de que modo que, na sua avaliação, o eleitorado evangélico recebe a revelação desse modelo de relacionamento? Eu não posso te dizer como que os meus irmãos avaliaram essa relação. Claro que nós sempre soubemos de que a relação que o pastor Silas Malafaia tem com o presidente Bolsonaro e com a sua família é uma relação muito pessoal, muito íntima. Ficou até claro pelo Eduardo, que foi xingado, né, pelo pastor Silas, ter feito um vídeo dizendo: pastor Silas, nós estamos juntos. E tá, olha, o Eduardo fez questão de fazer um vídeo dizendo que está junto com o pastor Silas, e não fez um vídeo pedindo desculpa ao pai dele, que ele xingou.
Ou seja, é prova de que há um peso de relação com o pastor Silas muito intenso. Mas eu não quero entrar nesse mérito, até porque essa é uma relação deles. O que eu preciso dizer, e preciso colocar muito claro, e aí é que está a minha crítica, é que não é justo o pastor Silas, que eu respeito, tributo respeito, e quero repetir isso, tá? Não pensem de que a igreja está dividida. Aqui existe uma discordância focal, e essa discordância focal é porque o pastor Silas, que sempre defendeu a igreja, que sempre defendeu a causa da igreja, e que sempre foi muito crítico àqueles que prejudicavam o bom andamento da igreja, na minha modesta opinião, ele prejudica a igreja quando ele traz a igreja para uma guerra que não é dela. Não, deputado, e agora que... boa tarde, Valdo Cruz, prazer tê-lo conosco aqui na entrevista. Agora, quero perguntar para o senhor, não como líder evangélico, mas como parlamentar, né? O senhor faria o papel que Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos? Você acha correto um parlamentar, um deputado, né, que foi eleito para defender representar os seus eleitores, ele ir para os Estados Unidos e fazer uma campanha em favor do pai dele para que o pai não seja julgado? O senhor acha que essa postura do deputado é correta? O senhor é deputado, né? O senhor acha que é algo que realmente está ali enquadrado nas funções de um parlamentar e o que ele está fazendo é regular ou ilegal? Eu entendo que o deputado Eduardo Bolsonaro está movido por uma angústia e por uma aflição em querer salvar o ex-presidente Bolsonaro, e eu também sou crítico a muitas das ações da justiça contra o presidente Bolsonaro, não é? Mas, independente dessas críticas, eu entendo o seguinte: houve um tempo em que em que o presidente Bolsonaro poderia ter evitado tudo isso. Por exemplo, nós do Congresso Nacional votamos a favor de não haver decisões monocráticas de nenhum ministro da Suprema Corte. E, infelizmente, à época, por alguma razão, o presidente Bolsonaro vetou. Ele vetou. Portanto, se hoje nós ainda temos decisões monocráticas, a culpa não é da ditadura do judiciário, ok? A culpa foi do presidente Bolsonaro, que, à época, não quis vetar ou vetou esta decisão do Congresso Nacional. Portanto, houve chances lá atrás. Por exemplo, nós tivemos a chance de passarmos a limpo a justiça brasileira, e vocês lembram disso, na criação da CPI da Lava Toga. Infelizmente, a CPI da Lava Toga, que passou a ter esse nome, ela só não avançou no Senado Federal por uma razão, porque naquele momento o senador Flávio Bolsonaro, por quem eu também tenho respeito, entendeu que ele não deveria ser favorável à CPI da Lava Toga. E naquele momento ele acaba se unindo ao PT contra a CPI da Lava Toga. Ora, quando ele decide colocar o ex-PGR Augusto Aras na PGR, qual foi a intenção? Bem, não sei se foi essa, mas Augusto Aras foi quem acabou com a Lava Jato. Foi colocado lá para acabar com a Lava Jato. E o presidente Bolsonaro disse no Palácio do Planalto, em uma dessas cerimônias, ele disse, eu acabei com a Lava Jato porque não existe corrupção no meu governo. E nós estamos vendo o que está acontecendo agora. O escárnio diante da população brasileira, onde réus confessos da Lava Jato estão sendo liberados daqui a pouco. Eles vão exigir a devolução do dinheiro que eles mesmos roubaram de nós, povo brasileiro. Portanto, eu até entendo esse momento em que o Eduardo está tentando proteger o presidente Bolsonaro, que eu tenho profundo respeito, mas eu acho que esta guerra já era para ter sido travada lá atrás. E por não ter sido travada lá atrás, por alguma razão em particular, nós não temos como agora achar normal de que haja alguém tentando prejudicar todo o país por conta do que está acontecendo. Minha amiga Sadi, eu sei o que eu vou sofrer depois dessa entrevista.
Eu sei o que eu vou ser triturado nas redes sociais. Eu sei que, mais uma vez, a máquina do ódio será ligada contra mim. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa. Eu sou muito consciente que eu represento o grito de parte da direita. Parte da direita que não quer essa guerra, que entende que essa polarização almática, essa polarização do ódio de ambos os lados precisa acabar. E nós precisamos voltar para a polarização temática, para a polarização política, que não é do eu contra eles, não é do ódio, mas é a polarização de ideias, do campo de ideias. Você viu aí, pessoal, a fala do Di Paula, né? O que você achou aí dessa fala do Di Paula? Comenta aí a sua opinião. Você concorda com ele, não concorda? E aí? Participe, vamos interagir. Deixe também de qual lugar do Brasil e do mundo você está aí nos acompanhando. Não esquece de dar o like e se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Quer estar informado de tudo que acontece no Brasil e no mundo, é aqui, no nosso canal. Então já se inscreva, tá certo? Forte abraço e até a próxima.